Salve, salve galera, estou aqui hoje para conversar com vocês depois de quase meia hora tentando criar um diálogo, uma sintonia aqui do que eu iria falar. Hoje é um dia atípico, né, porque a gente acabou de ter a notícia que uma das pessoas da nossa equipe faleceu e eu, enquanto social media, tenho que, e assessor, tenho que saber gerenciar tudo isso, né, e pessoa também. Hoje a gente perdeu o Luciano. O Luciano foi um cara pra mim aqui em Diadema, em São Paulo, super importante, porque o Luciano, ele é um líder comunitário e eu aprendo demais com essas pessoas porque eles têm dinâmicas e estratégias muito próprias. Eu trabalhei com ele durante a campanha, eu também agora estava trabalhando com ele no gabinete, e isso mexe um pouco pra gente que tá falando aqui com vocês no YouTube, pra gente que tá construindo conteúdo. Mas enfim, bola pra frente. É assustador essa estrutura de vida, de memória, de existência, né? As pessoas se vão ao acordar, ao amanhecer, e tudo isso pra mim nunca foi normalizado, nunca foi normal, né? Eu compreendo toda essa possibilidade do universo, essa construção, mas isso também ainda é bem chocante pra gente. Pois bem, galera, vamos lá ao que interessa, né? Voltei de hoje. As pessoas sempre me perguntam se no Nordeste tem favela. Eu vou trazer esse espaço tanta favela no Brasil que eu sempre me questiono se as pessoas de fato já abriram pelo menos o Google Maps, que dá pra ver tudo. Mas enfim, gente, vou falar pra vocês sobre o Grande Dirceu. O Grande Dirceu tem 428 mil pessoas. O último censo do IBGE de 2010 foi esse, né? Ele é dividido em 13 subsetores, que a gente chama de bairros, né? Que são bairros: o Dirceu 1, Dirceu 2, o Novo Horizonte, o Renascença 1, Renascença 2, Renascença 3, o Alto da Ressurreição, Frei Damião, diversos bairros. E lá é um espaço que tem o processo de urbanização, né? Não existe tantos morros, não existe tantos aglomerados, né, de casa como se destacam como as favelas, né? As favelas, por exemplo, num prédio mora 30, 40 pessoas distribuídas em 17 famílias, enfim. E lá não tem essa normalidade de estrutura urbana. Por que que lá não tem? Porque os vereadores, porque os prefeitos, porque os gestores da época foram muito espertos. Eles criaram leis que facilitariam esse processo de urbanização. Gente, facilitaria sim, porque é assustador a gente entender que esse aglomerado de casas se dá pela necessidade ou de sobrevivência ou de vivência. E isso tudo é muito questionador dentro de um país extremamente miserável, que é o Brasil. Mas, hein? Pois bem, lá tem um processo que eu chamaria de espaços periféricos, né? Esses espaços periféricos, eles são reconstruídos cotidianamente, né? Porque eles vão crescendo, vão invadindo lotes, os lotes vão se tornando casas. E aí, quando eles invadem esses lotes, né? Esses lotes sempre ou quase sempre são de estrutura pública, né? Ou é da cultura, ou é do Estado, ou é de um grande empresário que comprou e deixou lá, velha especulação imobiliária, enfim, sempre tem esses corres, né? O corre diário. E aí, falando em corre diário, né? Já que eu falei aqui, existe o corre diário, que é lá de Teresina também, e que mostra exatamente muitas lutas comunitárias, inclusive essa luta que eu tô falando pra você. Não só o corre diário, mas o fala de seu também. Então, nessa construção comunitária de comunicação e uso fala, né? De territorialização. Enfim, pensar em outro patamar de se colocar situações é como se a gente fosse criar uma dinâmica. A gente cria essa dinâmica que a gente vai estabelecendo, assim, o que é urbanidade, o que é espaço periférico, o que é favela, né? E a gente começa a entrar num espaço de transe muito louco, porque esse espaço de transe, ele traz exatamente aquilo que você viveu. Se você só viveu na favela, você não vai saber o que é uma favela. Na favela de Paulo, você não vai saber o que é uma favela no Nordeste. Então, é muito claro, os espaços urbanos são muito diferentes e divergentes, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tenho visto uma grande valorização das favelas paulistas e carioca. O que não é novidade. Pra gente do Nordeste não é novidade saber disso. Que as favelas no Rio terão mais possibilidades. Eu tô falando possibilidade, gente, não de estrutura pública, porque eles já são espaços periféricos, então eles não têm uma estrutura pública de fato, né? Traduzindo, a prefeitura trabalhando, o Estado trabalhando, eles não têm, que não existe, são espaços periféricos, né? E o que eles ganham são atribuições de acordo com as necessidades de voto, política, essas construções que a gente já sabe como funciona, que não é o assunto desse vídeo. Pois bem, tem edital da Oi, tem edital de um banco do Itaú, por exemplo, eles não beneficiam favelas no Nordeste. É como se para essas instituições, por mais que lá seja uma cidade, a segunda cidade planejada do Brasil, a cidade de Teresina
a capital do Piauí, a qual a gente está falando aqui, eles acham que lá não existe condições de extremalidades periféricas. É questionador, porque a gente que é de lá e que pesquisa essa ambientação favelística, a gente começa a se questionar, né, sobre que espaço de ação eles estão construindo dentro dessa urbanidade analisada, inclusive pelo CAU local, né, que é o Conselho de Arquitetura, como que eles estão vendo, né, e como que eles estão dialogando, porque recentemente eu fiz aqui no canal um vídeo sobre o Riacho Tararé, né, o Riacho Tararé ele foi soterrado pela especulação imobiliária, pela construção de condomínio. Hoje, quando chove, o riacho voltou. Exatamente. O riacho agora, ele voltou com tanta força que uma grande empresa que tinha mais ou menos 40, 50 funcionários e que trabalhavam dentro de um galpão, teve que falir, porque ele ultrapassou o espaço tanto da avenida quanto dessa empresa. E o professor Herto, juntamente com o Ramon, que são dois estudiosos dessa área que inclusive eu entrevistei eles, eu vou até colocar aqui, ver se eu acho aqui nos meus arquivos um pedaço dessa entrevista, para a TV Comunitária Fala de Seu, que a gente dialogou sobre como tá a competência do Riacho Tararé. O Riacho Tararé, para mim, como justificativa desse vídeo central, é a maior justificativa de que as condições periféricas, elas são iguais. O Riacho Tararé não diferencia da área manancial que eu estou hoje. Existem condições de aplicabilidade e sobrevivência dentro desses dois patamares. Quando chove aqui na área manancial, a gente vê o corre dos rios que tinha, a gente vê a força da água, né? A gente vê a rotatividade, a gente vê a criação de lodos, a gente vê a criação de respingo de água constante, a gente vê a fluidez de margens, né? A gente vê que tudo isso existe. Então, eu acredito que esse patamar periférico brasileiro, ele tem que parar de estar em dois polos. Inclusive, os próprios ativistas de periferia, eles não têm a noção, não todos, claro, mas tem alguns que não têm a noção do tamanho da favela que é esse país chamado Brasil. E isso faz com que as lutas deles sejam, além de pontuais, sejam individuais, sejam monitoradas por um sistema próprio e não sejam compartilhadas. Eu vejo isso constantemente. Por exemplo, a Havaiana sempre envia várias doações para uma determinada localidade no Rio, uma determinada localidade em São Paulo. O Edu Lira tem o Gerando Falcões. Ele tenta esse diálogo, tenta essa rede, mas ele não compreende que a forma de falar enquanto favela São Paulo é diferente da forma falar favela Nordeste. Não é só sobre proporcionar, é sobre criar um diálogo para que esse diálogo seja permanente. Não existe uma facilitação dessa coisa. É A ou A, B. Será que A ou A, B tem? Será que B ou C tem? Não é sobre isso. É sobre apresentar, inclusive dentro das escolas, que é o espaço principal de educação, que existe espaços periféricos em outros territórios que não seja somente o dessas crianças, adolescentes e adultos. Existem outros espaços de acesso e as pessoas precisam entender que esse problema que ela tem na comunidade dela não é só na comunidade dela. É um problema que tem na comunidade A, comunidade B, comunidade C, e que a partir daí ela pode tentar compreender minimamente aonde ela está, em um espaço periférico de condição emergente no território Brasil. É difícil, é muito difícil, sabe, galera? Eu gravo esses vídeos, tem muita visualização, tem sempre gente vendo na live, mas eu queria muito que os professores começassem a olhar esse vídeo e começassem a aplicar em suas didáticas interdisciplinares. Existe uma didática interdisciplinar que você pode ter essa competência de aplicação. Os professores podem começar a utilizar de mapas, né? Os jornalistas podem começar a utilizar-se a partir de mapeamento. Existe possibilidade de ser aplicado a partir de uma noção básica de uma didática de conhecimento. Se você tem uma didática básica de como passar esse conhecimento, é claro que esse conhecimento vai ser formalizado na estrutura da sua realidade. É importante a gente, enquanto educador, comunicador, professor, leitor, escritor, compreender que essas dinâmicas socioculturais, elas não pertencem a quem fala da narrativa, mas a quem é a narrativa, né? Então, é muito mais interessante você apresentar para o seu aluno uma pessoa que mora dentro da favela, falando sobre o problema do esgoto, do que você narrando essa estrutura de problema. É o fato linguístico, ele não condiz a uma realidade que é proposital. A gente tem a capacidade de regramento enquanto educador, a gente tem a capacidade de regramento enquanto comunicador, a gente tem a capacidade de regramento enquanto escritor. A gente está numa era
gera conhecimento onde o que importa não é o que eu penso, é o que de fato é. Não que eu precise ser apenas um narrador de fatos, mas você pode sim, claramente, dar sua opinião como referência. Mas de que referência você está falando? Eu assisti recentemente uma palestra de um professor da USP, que eu nem quero citar o nome, né? Vai saber daqui a um tempo, vai ser meu professor meu amigo de caminhada também. Então eu fiquei bastante preocupado quando ele narra a sua experiência dentro de uma favela paulista. Ele, enquanto antropólogo, eu fiquei me questionando de que favela ele estava falando. E se percebia a tamanha ignorância e a tamanha indecência que eram as narrativas do que ele estava dizendo naquele momento. Ele estava proferindo uma palestra para uma abertura de pós-graduado, de mestrado em antropologia. Então, eu fiquei muito preocupado quando eu vi aquela narrativa sendo aplicada por um cara que estruturou-se numa academia, né? Mas eu não fiquei impactado, porque eu fiquei preocupado, na verdade, né? Eu fiquei preocupado não com ele, jamais. Com ele, eu acho que ele deveria pagar, né? Pelas indecências acadêmicas construídas enquanto pesquisador. Eu fiquei preocupado com as pessoas que moram nesse local. As pessoas que moram nesse local, eles já são estigmatizados há mais de 175 anos. Existe uma condição, existe um enraizamento de capitania hereditária nesses locais, onde toda essa modelagem de continuidade social é pautada num ato de sobrevivência, sim. As pessoas estão sobrevivendo, elas estão sendo catalogadas pelo próprio tempo. Quando elas perdem suas fotografias, quando elas não dinamizam o espaço de memória de documentos importantes, quando elas não têm acesso a espaços públicos, quando elas não têm diálogo direto com a jurisdição do seu território, então quando a justiça não funciona para eles. Isso é um delineamento de sobrevivência. E eu fico o tempo inteiro me perguntando como que esses docentes têm sido manipulados por uma estrutura acadêmica extremamente estruturante e pós-estruturalista, inclusive. A gente está falando de pós-estruturalismo, né? A gente está falando de poder simbólico, a gente está falando de dominado e dominante. É uma estrutura acadêmica que é uma base teórica, né? As pessoas, os docentes, os educadores, os comunicadores. Eu estou falando para todo mundo, tá? Professores, comunicadores. Existe um controle dentro desse acesso. Esse controle ele é pautado a partir de quê? A partir de onde, gente? Meu Deus, eu fico toda hora me perguntando como que esses educadores, como que esses comunicadores têm dialogado constantemente com essas ações. Porque são ações que codificam mais ainda os estereótipos, né, dessas pessoas. É muito preocupante. Gente, na real, se vocês forem no YouTube procurar a palestra desse professor, vocês vão entender do que eu tô falando. É assustador de como ele cria, dentro desse espaço de vivência que ele teve, uma narrativa própria. E eu fico muito preocupado com essas pessoas, porque são elas que detêm da funcionalidade maior desse país enquanto estrutura de condição biográfica. Esse espaço biográfico e bibliográfico, ele se dá a partir de quem? Quem é que cria os livros neste país? Nós, pesquisadores, educadores, comunicadores, pessoas que estão interligadas a alguma condição, não só do MEC, mas de estrutura alguma de instituições, possibilita a criação de um material didático. Se a gente não começar a entender que o que mais vale é o discurso dessas pessoas do que a narrativa analisada por esse discurso, a gente vai entender que essa dinâmica vai ser mais ampla enquanto território. Por que você está falando isso, Léo? Porque eu tenho me preocupado bastante com essa dinâmica Rio-São Paulo, né? Existe uma dinâmica muito separatista, aqui é o Rio-São Paulo e aqui é todo o resto do Brasil. Rio e São Paulo se dialogam muito bem, entre aspas, né? Alguns se dialogam muito bem aqui. E aí fica essa dinâmica de troca de lá e de cá. Eu cheguei a esse patamar de discurso, eu estou criando tudo isso daqui para vocês entenderem, é porque as redes sociais, gente. O carnaval, vamos trazer agora, traz para cá, olha para mim, traz para cá, traz Brasil. Onde que está acontecendo o carnaval? São Paulo e Rio de Janeiro. Nas periferias do Nordeste, exatamente nesse momento, deixa eu ver aqui o dia de hoje, 25 de abril, 1h32 da tarde, uma crise de sarampo está tendo lá. As entidades de saúde estão tentando, de alguma maneira, driblar a dengue e driblar o sarampo. São duas condições efêmeras que estão em alta. Não que isso não esteja acontecendo tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem esgoto descendo da porta de casa e caindo na rua das comunidades. Mas eu estou falando sobre o que a gente está falando, essa dinâmica de rede social, tá? E a partir disso começou a me chamar bastante atenção. Por quê?
Os ativistas são pessoas que lutam por uma determinada causa e que causam alguma causa nisso, né? Eles estão separando, pontuando, dialogando. Eu preciso falar sobre minha casa, sobre o meu território, sobre a minha vida. E eles têm uma força que eles poderiam criar uma espécie de rede de acesso. Não que nem a do Lira, né? Mas que nem a do... que ainda não existe, a que o Bill Gates sonha, por exemplo. E a partir daí criar alguma coisa. Isso que eu estou falando é um espaço de memória muito importante. Porque o Brasil, ele precisa de um diálogo muito maior do que a gente está pensando em termos de condições políticas. O Brasil, ele precisa de um espaço maior no mapeamento, na saúde, na educação e na mobilidade urbana. Por quê? A saúde é a dinâmica da sobrevivência. A educação é a dinâmica da vivência. E a mobilidade urbana é a dinâmica da solução. Ou seja, uma tríade de ação onde a gente pode compreender, a partir de um mapeamento digno, ético e responsável, o que essas pessoas estão precisando para serem mais dinâmicas. E que ultrapasse a ideia do que esses educadores, do que esses comunicadores, do que toda essa construção social tem feito nesses últimos anos.